Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas à terceira palestra do segundo Simpósio Sul-Americano de Pesquisa e Ensino de Ciências. Hoje teremos a presença virtual do palestrante Rui Vieira, que falará acerca então do pensamento crítico na educação em ciências e contará com a mediação da professora Sandra Wiersbich. A professora Sandra Maria Wiersbich é doutora em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Educação nas Ciências e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Regional do Norte do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí. Atualmente é professora adjunta da área de ensino de Biologia no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Realeza, com atuação nos estágios curriculares supervisionados, metodologia e práticas de ensino, atua na pesquisa, na extensão e na docência, principalmente nos seguintes temas: ensino de ciências e biologia, estágios, conteúdos estruturantes, metodologias de ciências e biologia, avaliação, livros didáticos. Ela é integrante do grupo de pesquisa em educação em ciências naturais, grupo consolidado, então, do diretório de grupos da CNPq, e atua como professora permanente do programa de pós-graduação em ensino de ciências da UFFS do campus Cerro Largo. Então, passo a palavra agora para a professora Sandra para dar continuidade à palestra e mediação, então, da palavra, então. Bom dia a todos, né, colegas, professores, estudantes, mestrandos, licenciandos, né, todo esse público que, com certeza, o nosso segundo SAPEC vem agregando, né, nesse formato virtual, né, fazendo com que as fronteiras nos sejam mais próximas. Tão próximas a ponto de estarmos, né, distantes, separados por um oceano Atlântico, pelo menos, né, professor Rui Marques Vieira, conosco, né, diretamente da Universidade de Aveiro, Portugal, né, me sinto honrada em estar fazendo essa mediação dessa fala, e sem mais delongas, né, até porque quem vai engrandecer esta terceira palestra, este final de manhã aqui no Brasil, começo da tarde lá para o professor Rui, é o professor Rui, vamos de imediato apresentá-lo. Então, o professor Rui Vieira Marques possui doutorado em Educação pela Universidade de Aveiro, é professor associado com agregação na Universidade de Aveiro, publicou diversos artigos com revisão de pares, livros, capítulos na área da educação, com ênfase em didática das ciências. Desenvolve estudos nos temas didática das ciências, ensino básico, recursos educativos, incluindo digitais, educação em ciências, educação para o desenvolvimento sustentável, orientação, ciência, tecnologia, sociedade, pensamento crítico, reflexões sobre o ensino, formação continuada de professores, programa de formação, práticas docentes, pensamento crítico, multimídia em educação, ensino superior, tecnologias de informação e comunicação, contextos reais de ciência e tecnologia, recursos educativos digitais, análise qualitativa de dados, categorias de análise qualitativa, e também tem experiência na área da educação, com ênfase na educação. Então, com esse vasto currículo, o professor Rui né, se volta a temáticas diretas à área de interesse e educação. Então, com o senhor, professor Rui, né, lhe passo a palavra para trabalhar, então, conosco, né, pensamento crítico na educação em ciências. Uma boa fala. Obrigado. Espero estar a ser ouvido. Obrigado pelo convite. É com enorme gosto que aqui estou, naturalmente, a partilhar um pouco da investigação que tenho feito, nomeadamente sobre pensamento crítico nos últimos 30 anos, aqui em Portugal, mas não só, também em colaboração com outros colegas, vários aí do Brasil também, e, portanto, começo já por
apresentar o suporte em PowerPoint que me vai acompanhar durante esta apresentação, só para ajudar na estruturação das ideias. E a primeira ideia que surge é que eu meti-lhe aqui também o pensamento criativo, além do crítico, porque, como irão perceber, espero eu, ele é muito importante também e tem-se assumido como uma área de investigação crescente também nos últimos anos, por razões que também passarei a explicitar. Espero estar a ser bem ouvido e espero facilitar a vida à Cláudia com... nós dizemos língua gestual, vocês chamam Libras, naturalmente. Pronto, vamos ver se o slide muda. O que é que eu venho aqui contar nos próximos minutos? Qual é a história que eu trago hoje? Bem, a história que eu trago hoje é que está no título, Pensamento Crítico e Criativo na Educação e Ciências, mas ela não pode ser contada, esta história, sem percebermos que educação é que queremos, necessitamos, pretendemos hoje no contexto social, económico, político, a nível planetário e também a nível, obviamente, nacional aí no Brasil, que vou acompanhando e conheço, quer em presença, quer por trabalhos, quer por doutorandos e pós-doutorandos que vamos tendo aqui em Portugal, do Brasil. Depois, tudo que tem a ver com o pensamento crítico e criativo, de que é que estamos a falar, o que é que se destaca da investigação, como promovê-lo, todas essas questões que considero que são, obviamente, relevantes e que derivam da investigação que temos feito. Nesse contexto, gostava de vos dizer e começar por dizer que é óbvio que o contexto atual é um contexto de vida que alguns especialistas chamam contexto VUCA, em português. O que é que quer dizer VUCA? Volátil, ou VICA, incerto, em português é VICA, não é VUCA, uncertain em inglês, incerto, complexo e ambíguo. O que é que isto significa? Significa que hoje muito do que temos de decidir na nossa vida pessoal, familiar e profissional, que temos, da informação que temos que avaliar, etc., exigem um conjunto de competências que só os conhecimentos não chegam. Eles são importantes, naturalmente, mas precisamos de outras competências, de outros saberes. Já lá vamos ao conceito de competência, que no Brasil é sempre um conceito um pouco difícil, por variadas razões, mas que é um conceito hoje assumido nas grandes organizações internacionais e que não tem nada a ver com questões necessariamente ideológicas ou mesmo políticas. E, portanto, é um conceito transversal que a educação foi incorporando e que está, obviamente, trabalhado. Esse conceito tem a ver com aquilo que precisamos, que é, por exemplo, tomar decisões, de avaliar a credibilidade da informação, ou seja, estamos inundados de fake news, em que é que nós devemos acreditar? Porque é que devemos acreditar nessa informação? E esse é o mote para muito do que nós precisamos de trabalhar. Deixem-me dizer-vos que eu não trago este slide só porque há aqui um conjunto de empresas do ramo tecnológico mundial que diz que elas são importantes. Uma das justificações que eu trago é o mercado de trabalho a nível internacional, mas também a nível do Brasil, com várias empresas, onde isto já começa a acontecer, e de vários empregadores, exigem hoje aquilo que nós aqui já chamamos os 6 Cs. O slide saiu cortado, mas é Cs e não Is. O que são os Cs? Criatividade, crítico, pensamento crítico, comunicação, colaboração, cidadania e compromisso com a responsabilidade social. Isto não estava assim no slide original, eu ajustei para chamar a atenção que há um conjunto de autores que hoje fala nos 4 Cs. Ora, os 4 Cs são estes 4 primeiros que aqui estão, que grande parte da sociedade atual exige. Eles são hoje um imperativo para se trabalhar, para se viver, para se estar integrado numa sociedade
plural, democrática, respeitadora dos outros e das suas diferenças, etc, etc. E têm sido muito divulgados os 4 Cs por um conjunto de autores internacionais, um deles é um famoso autor e professor que tem uma obra vasta a nível, conhecida quase a nível planetário, que também está traduzida para português, que é o professor Yuval Harari. Ele fala nos 4 Cs no final do seu livro 21 lições para o século XXI. E, portanto, o que eu quero salientar com este slide é que há hoje um imperativo que é económico, é social, é um imperativo que leva a que muitas empresas pretendam trabalhadores com estas formas de pensar, de trabalhar e de ver e viver o mundo. Pronto. Mas isto não é só um imperativo que, permitam-me dizê-lo assim, está e é um imperativo da área do trabalho. Ele é um imperativo também hoje da educação, que assenta numa lógica, na maior parte dos estudos internacionais, deixem-me dizer-vos que o Brasil tem participado em muitos destes estudos internacionais, por exemplo, o TIMSS, por exemplo, o PISA, etc. Há uma lógica de trabalho que assenta nas diferentes literacias, ou multiliteracias, para todos, onde está a literacia científica, que assenta no desenvolvimento de competências. E, sobre o conceito de competência, tem havido muita confusão. Por exemplo, aí há a tradução de competência é uma habilidade. Para nós não é, e não está na maior parte dos documentos internacionais, já vou citar no slide seguinte alguns, habilidade não é sinónimo de competência. Uma competência é um saber em ação, é um saber em uso, como está aqui, que tem 3 dimensões, 3 componentes: conhecimentos, nomeadamente conhecimentos científicos, capacidades como as de pensamento crítico e criativo, e atitudes e valores. Se a pessoa desenvolver estas 3 dimensões, torna-se competente, nomeadamente com pensamento crítico e criativo, para quê? Para resolver os problemas. Problemas do seu dia-a-dia, problemas da sua vida familiar, problemas profissionais que vai encontrar. Estas competências são hoje consideradas fundamentais para um cidadão ativo, participativo, responsável, etc., como dizia no slide anterior. Isso significa o quê? Significa que esse imperativo chegou também aos currículos. O currículo português, por exemplo, neste momento, para além da lei que fala em formar cidadãos com espírito crítico, tem hoje um documento que a seguir já explicito, onde este perfil do aluno à saída da escolaridade, o pensamento crítico e criativo é uma das 10 competências fundamentais para o cidadão do século XXI. E isso está depois nos currículos das aprendizagens de ciências ao longo de toda a escolaridade, que em Portugal é de 12 anos. Portanto, para dizer que Portugal seguiu uma tendência internacional de incorporar no currículo o pensamento crítico e criativo. Todavia, devo dizer que não são só razões, como apontei anteriormente, profissionais. Há razões éticas, intelectuais e pragmáticas que apontam para a importância, para a relevância do pensamento crítico e criativo. As éticas têm a ver com quase o direito moral de todos, sem exceção, e todas, terem o direito de mobilizar o seu potencial de pensar crítica e criticamente. Esse é um direito que assiste a todos e é um imperativo ético. Se nós temos esse potencial, por que não o desenvolver? Porque é que a escola não cria condições, caso a família também não o faça, porque normalmente não o faz, para já, para o fazer. Para além disso, há razões, obviamente, ditas intelectuais, como lhe chama o Woods, que têm a ver com se nós não prepararmos as pessoas, nós na escola, para pensarem de forma autónoma, a tendência é tornarem-se escravos dos outros, é serem seguidistas, com todos os riscos que daí advêm e que nós temos assistido ao longo da história. Não vou entrar em detalhes históricos, mas que são todos conhecidos. Depois no debate, se quiserem, podemos retomar essa ideia, porque de facto ela é também relevante sobre a justificação do pensamento crítico e criativo. Para além disso, temos razões a níveis pessoal, profissional e social que implicam que o pensamento crítico é importante para uma vida mais eficaz. Por exemplo, há um autor aqui ao lado em Espanha, Carlos Sainz,
tem vários livros sobre a importância do pensamento crítico na eficácia da tomada de decisões pessoais, a nível da interação com os outros, a nível social e também depois a nível profissional, nas várias esferas, particularmente quando somos confrontados com situações imprevistas, com situações e problemas complexos, aí o pensamento crítico e criativo são fundamentais. E porquê é que isto é tudo importante? Porque, de facto, há todo um movimento a nível nacional e internacional. O documento que eu falei é este, que saiu em 2017, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que apontam para um conceito de educação para a cidadania, e que todas as disciplinas têm contribuído, todas as disciplinas do currículo do ensino básico secundário, o vosso ensino fundamental também, corresponde ao nosso básico e vosso, depois de toda a preparação do vestibular, implicam trabalhar para essas competências, que nós usamos em Portugal e na Europa, as competências tal como a OCDE definem essas competências, que são um conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes, ou seja, a definição que há pouco apresentei como sendo o que é uma competência, é uma definição, não é uma definição que é minha, ou que eu prefiro, ou que é portuguesa, não, é uma definição internacional para nos entendermos sobre o que é uma pessoa competente. E que depois está nos currículos de todas as disciplinas. Trago aqui o exemplo das ciências, quais são? Reparem que está aqui o pensamento crítico e criativo como uma das 10 fundamentais para o aluno, no final da escolaridade obrigatória, se quiser ingressar no mercado de trabalho ou continuar para o ensino superior, para a universidade, tem que evidenciar estas 10 competências, nomeadamente esta do pensamento crítico e criativo. Pronto. Isto para vos dizer que há aqui uma justificação, um contexto, um quadro muito importante que fundamentam a importância, a relevância do pensamento crítico. Todavia, a grande questão que se coloca é: mas quando estamos a falar de pensamento crítico e criativo, estamos a falar de quê? E mais grave, ou mais relevante ainda, como é que promovemos na escola o pensamento crítico e criativo? Essas são as duas grandes questões que se têm levantado na investigação ao longo dos últimos anos. E elas são relevantes, porquê? Porque já sabemos hoje, já há alguns dados da investigação, que o pensamento crítico deve ser gradual, deve ser deliberado e deve começar nos primeiros anos. Mas isto, apesar de se saber, implica que tínhamos que fazer ações mais concretas e fundamentar opções educativas. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que o pensamento crítico e criativo não se desenvolvem espontaneamente, ou seja, nós não é porque falamos dele ou porque somos mais ou menos criativos que conseguimos desenvolvê-lo nos alunos e, portanto, ou em todos os que nos rodeiam. O que significa, que é o que aqui está com o deliberado, que significa que é preciso termos consciência de que é que estamos a falar e depois temos formação pedagógica e didática para o transpor para as nossas práticas. É um pouco disso que também quero falar nesta minha apresentação, nos minutos seguintes, se me permitirem ainda mais uns minutos de atenção depois deste enquadramento. Assim, gostava de vos dizer que este movimento do pensamento crítico e criativo não é novo, ou seja, não surgiu agora como moda e por necessidade de uma pandemia, muito menos por necessidade de uma pandemia e das fake news. Este movimento vem desde a Antiguidade Clássica, especialmente com os filósofos gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, mas foram, e ao longo da história, foram movimentos e autores muito pontuais que abordaram esta perspectiva crítica. E que aí, no Brasil, vocês também têm, com Paulo Freire como bom exemplo, naturalmente. Todos os países têm autores de referência, mas o grande movimento de pensamento crítico começou especialmente nos anos 80 do século passado, século XX, nos anos 80, com dois movimentos. O de cima, o da filosofia, com autores como John Dewey, no início do século, como depois Lippmann, particularmente com filosofia para crianças, o Robert Ennis, ao conhecimento que tenho, ainda está vivo, com 90 e tal anos, pelo menos
estava há poucas semanas, o Richard Pohl e a Linda Eller. O Richard Pohl já não está entre nós, mas a Linda Eller continua. São autores do campo da filosofia que nos trouxeram importantes aportes, estão aqui capas de livros, e, portanto, tem sido um contributo muito importante que vem da filosofia. Em baixo está o campo da psicologia, com alguns autores. Trago aqui dois que para nós têm sido referência muito importante, o Robin Sternberg e a Diane Alpern, particularmente a Diane Alpern, que tem dado contributos muito importantes, muito relevantes para o pensamento crítico. E para a troca das libras, eu apresento o slide com a pergunta: então, e a educação não tem tido... E na educação, o que é que tem acontecido? Não tem havido contributos? Não tem havido trabalhos? Tem. E o que devo salientar é: eu sou uma das pessoas que trabalha na educação, com a equipa que aqui está, desde logo a minha colega e esposa, que também trabalha, a Celina Tenreiro Vieira, nesta área, e um conjunto de colegas que têm trabalhado connosco, e que temos desenvolvido trabalhos na área da educação com os contributos da psicologia e da filosofia. Mas deixem-me dizer-vos, há outros autores. Por exemplo, há um autor sul-americano da Colômbia, Oscar Tamayo, que faz no domínio do pensamento crítico e também da educação em ciências um trabalho muito relevante, e com quem tenho tido o gosto de trabalhar a vários níveis, e que ainda há pouco tempo esteve em Portugal, há poucas semanas, e que tem tido um papel muito importante também no domínio do pensamento crítico, ainda por cima com um contexto sul-americano, mais particularmente colombiano. Para vos dizer o quê? Que a educação tem feito um esforço de incorporar o melhor dos dois mundos. E, nesse contexto, nós, dos trabalhos que temos feito nos últimos anos, desde 2010, que temos tentado trabalhar especialmente com várias definições. Trabalhamos com vários quadros conceptuais, com vários referenciais, e um dos que mais usamos foi o do Ennis. Todavia, o do Ennis começou a... E ele próprio, Ennis, disse isso numa conferência aqui que fez connosco em 2015, começou a ser demasiado instrumentalista, demasiado especificado, que dá uma grande ajuda, mas, por outro lado, começou a ser também usado quase como um receituário, o que trouxe para nós alguma insatisfação. Pronto. E trouxe-nos uma visão que o próprio Ennis disse, instrumental, da promoção do pensamento crítico. Nesse sentido, entendemos que era a altura e que de ajustarmos, até pelos avanços que houve na investigação a nível mundial nesta área, a definição e alargarmos ao pensamento criativo essa definição. Porquê? Porque o pensamento criativo, como vos disse, começou a aparecer agregado junto com o pensamento crítico, embora não sejam a mesma coisa, têm áreas em comum, têm aspectos em comum, e nós entendemos que devíamos, do trabalho de investigação que fizemos ao longo dos anos, avançar com uma proposta pragmática de definição do que é o pensamento crítico e criativo e do que é que ele envolve. Ou seja, quando estamos a falar de pensamento crítico e criativo, estamos a falar de quê? De um pensar que é, acima de tudo, ético, eficaz, nos vários contextos, para produzir ou avaliar produtos que sempre possível são criativos, ou então para resolver problemas e tomar decisões, de como agir ou em que acreditar de forma responsável e sustentável no contexto atual. Pronto. E a sustentabilidade aqui não é só porque é uma questão urgente e premente. Estávamos a falar de que aí no Brasil chove muito nas regiões do sul, mas isso está a acontecer também um pouco por todos os países por força das circunstâncias ligadas às alterações climáticas e a forma como nós estamos, obviamente, a encarar as questões da utilização dos recursos naturais, naturalmente. Passo o pleonasmo. E esta definição, assim colocada, inclui, e por força das circunstâncias, para além daquilo que o Ennis incluía como componentes do pensamento crítico, as capacidades e a parte das disposições ou atitudes e valores, inclui aquilo que
nós entendemos isto é uma preferência por uma abordagem, que são os conhecimentos. Nós, ao dizermos que inclui conhecimento, estamos a assumir, que fique claro, que o pensamento crítico e criativo não ocorrem no vazio. Ocorrem sempre em contexto de conhecimentos, de ciências, de matemática, de um assunto que envolva as línguas, que envolva uma controvérsia sociocultural ou sociocientífica, envolve sempre um assunto. Ninguém vai pensar no vazio. Agora vou pensar em abstrato. Isso não, para nós não faz sentido, embora há quem defenda isso. E isso é uma das abordagens do ensino de pensamento crítico, como sabemos. Embora nós não pomos de parte, antes que nos façam essa pergunta, a questão da abordagem mista. Depois poderei abordá-la e, se houver interesse nessa discussão, e dizer como é que nós nos temos posicionado e como é que a investigação nos tem dado indicações a esse nível. Pronto. Assim, operacionalizado, estas 3 dimensões, o pensamento crítico inclui também uma outra dimensão que na investigação, desde a mudança do milénio, tem surgido em vários estudos, autores e organizações, que é a área dos critérios ou não. Ou seja, como é que eu sei que estou a mobilizar bem, por exemplo, determinadas capacidades? Há normas e critérios que, se eu aplicar em muitos contextos, eu consigo atestar, avaliar a qualidade do pensamento crítico. Pronto. Assim, de uma forma pragmática, nós temos, e já publicamos quer em livro, quer em artigos, que o pensamento crítico inclui estas 4 áreas e aqui estão exemplos de trabalhos que nós fomos publicando entre 2010 e 2021, de trabalhos a fazer um inventário sistemático naquilo que chamamos as interações entre ciência, tecnologia e sociedade. Eu já vou falar no CTS mais à frente e no final, para desenvolver o pensamento crítico e criativo, e aqui estão alguns exemplos de capacidades, de conhecimentos, de disposições ou atitudes e normas e critérios que podemos mobilizar. São exemplos, estão aqui todos. Aliás, temos quadros que têm esse inventário mais especificado, mais trabalhado em algumas das nossas publicações, e onde estão as várias dimensões do pensamento crítico e criativo que precisamos trabalhar. Obviamente fomos buscar trabalhos, por exemplo, na criatividade de Torrance, e começamos pelas 4 aspectos, áreas, capacidades que o Torrance considera fundamentais para a originalidade, para a criatividade, que são a originalidade, flexibilidade, fluência e elaboração. Para dizer o quê? Que há aqui um contributo grande de vários trabalhos, de vários autores de referência que nós fomos incorporando no levantamento que fomos fazendo ao longo dos anos. E este é um trabalho que nós temos vindo a desenvolver para mostrar que o pensamento crítico vai, neste momento, além das capacidades e das atitudes e valores. Para que não fique a ideia ampla, este trabalho tem sido publicado em vários dos nossos livros mais recentes, que estão disponíveis neste site. A referência, atenção, que isto é um livro do Brasil, da editora de Física. Este é um livro também do Brasil, e são livros que estão à venda, portanto, não estão livres. Estes 2, este está livre, da Universidade de Aveiro, pode ser descarregado em PDF, e este está... é de uma editora portuguesa. Pronto, isto são exemplos que podem encontrar nesta rede de pensamento crítico, web.a, que é uma rede que temos na Universidade de Aveiro. O que é que eu gostava, antes de avançar, destacar? Esta ideia do PIGS. Isto começou por ser uma brincadeira com os PIGS. Isto é uma brincadeira europeia, para quem não é da Europa, isto não é muito perceptível. Os PIGS são os países do Sul. Portugal, Itália, Grécia e Espanha. E, portanto, que têm determinadas características, são os países do sul da Europa, que para os do norte têm determinadas características, eu agora aqui também não vou deter, mas que têm a ver com a imagem que eles têm do sul da Europa. E nesse contexto, nós entendemos que o PIGS devia ter outro sentido, que é o sentido que deriva da investigação que temos realizado. Ou seja, o que é que nós queremos dizer com o PIGS, ou PIGS? A PIGS é uma palavra inglesa, pronto, assim dita, que o pensamento crítico deve ser iniciado o mais cedo possível.
a investigação tem vindo a apontar, especialmente na área da psicologia, que é possível começar a desenvolver algumas capacidades de pensamento crítico e disposições a partir dos 3 anos de idade. Portanto, essa é a primeira ideia. E até à idade adulta, até ao ensino superior, até à universidade. E até depois disso. Qualquer altura é boa para promover o pensamento crítico. Depois, este pensamento crítico só se desenvolve se houver intencionalidade. Ou seja, se eu souber o que é que eu estou a fazer. Eu costumo dizer, para evidenciar isto, quando os meus estagiários estão fazendo o estágio nas escolas e dizem, eu trabalhei o pensamento crítico nesta minha aula, eu pergunto sempre, aonde é que trabalhou o pensamento crítico? Qual foi o referencial? E, portanto, isto é a pergunta crucial. Não basta boas intenções. Eu tinha subjacente. Não. Eu tinha essa intenção, mas não está cá intencional e não está cá explícita, que é a quarta característica, então não promove. É preciso adotar um quadro e é preciso explicitar qual é a dimensão. Estou a desenvolver que capacidade, estou a desenvolver que disposição. E depois esse trabalho tem que ser feito gradualmente. Nem todas as capacidades e disposições e conhecimentos podem ser trabalhados ao longo de todas as idades. Por exemplo, eu não vou trabalhar antes de 12 anos a identificação de falácias e a detecção de falácias. É demasiado complexo. Algumas inferências não são possíveis de fazer antes dos 12 anos. Portanto, eu tenho que trabalhar gradualmente um conjunto das capacidades que são possíveis por idades, por contextos, por níveis de desenvolvimento dos alunos, das crianças. E depois, a última ideia é que isto é um processo que deve ser sistemático, ou seja, não é porque eu faço 1, 2 ou 3 vezes que eu consigo promover o pensamento crítico. Eu costumo dar como exemplo, um trabalho que a seguir já vai aparecer destacado, de uma ex-doutoranda que trabalhou no ensino superior 3 semestres, no ensino superior, em 3 disciplinas do ensino superior seguidas, com os mesmos alunos, tentou promover o pensamento crítico e criativo. Conseguiu mudanças no criativo, que foram medidas, mas não conseguiu mudanças no crítico. Porquê? Porque o crítico exige um trabalho continuado, sistemático e muitas vezes é exigente no tempo, ou seja, só ao fim de algum tempo é que se conseguem algumas mudanças. Dito isto, significa que o pensamento crítico e criativo exigem um trabalho muito bem fundamentado e com formação para se fazer bem. Obviamente já sabemos, e eu devo dizer isto, já sabemos que há um conjunto de estratégias que são mais propícias para promover o pensamento crítico, mas devo dizer isto porque isto tem sido muito mal interpretado e quase todos os autores são unânimes nisto. Estas estratégias só promovem o pensamento crítico se forem orientadas para o pensamento crítico. Ou seja, eu dizer que o trabalho de grupo promove o pensamento crítico não é verdade. O trabalho de grupo, por norma, não promove o pensamento crítico. Os debates ou o questionamento, seja oral ou escrito, não promove o pensamento crítico. Se eu começar a usar, por exemplo, no questionamento, e tenho um livro sobre isso, promotor do pensamento crítico e criativo, com questões intencionalmente a apelar a capacidades e a disposições e com critérios e normas de qualidade, eu aí começo a exigir a mobilização do pensamento crítico nos estudantes. O que é que eu estou a dizer? Que qualquer uma destas estratégias só promove o pensamento crítico se for orientada para tal. E como é que essa orientação se consegue? Com um quadro de referência, seja ele o Lippmann, seja ele o Ennis, seja a Diana Alparn, seja o nosso trabalho que temos vindo a desenvolver e que aqui apresentei. Portanto, tem que se usar um referencial e tem que se identificar o que é que se está a apelar explicitamente e como é que se está a apelar. Ou seja, aqui é que entram as estratégias como estas que podem ajudar no desenvolvimento de algumas capacidades, como temos vindo a desenvolver em vários trabalhos que aí estão e outras pessoas, algumas a trabalhar connosco, outras de outros países que estão a trabalhar nesta área a vários níveis. Por exemplo, nós ao nível do questionamento temos vindo a defender esta abordagem que se chama FAIA e que é baseada na do Ennis, mas adaptada à realidade portuguesa e à língua portuguesa, que é quais são as questões que eu posso fazer para focar uma questão, quais as questões que eu posso fazer para analisar argumentos e identificar assunções, quais são o tipo de questões que eu posso fazer para apelar ao desenvolvimento de inferências e que tipo de questões orais e escritas eu devo fazer para a avaliação do todo o processo que estou a analisar, seja um artigo, seja uma informação, seja um tema, seja um problema.
Esta abordagem tem vindo a ser usada, ainda há pouco tempo, em 2 doutoramentos ela foi usada, com muito bons resultados, em termos do apelo a algumas capacidades de pensamento crítico, o que é um indicador de que esta abordagem funciona. Nós próprios, o nosso primeiro artigo sobre este assunto foi publicado em 2003, na Revista Portuguesa de Educação, e aplicámos-la, esta abordagem, na formação de professores, e os resultados foram muito acima das nossas melhores expectativas, o que nos apontou para a relevância de ter um questionamento orientado. Ou seja, o questionamento só por si, o questionamento a fazer questões orais e escritas só por si não funciona se eu não fizer questões que sejam provocativas, apelativas, de capacidade de pensamento crítico e criativo. Eu espero não estar a falar para a Tatiana muito rápido, espero eu. Não, ok, ótimo. Nessa lógica, o que eu gostava de dizer é que muito desse trabalho em que estas estratégias aparecem estão publicadas em muitos livros nossos, em português e em inglês, sendo que muitos destes trabalhos são livros. Olha, este livro está no site da OEI, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, e pode ser descarregado, ele é gratuito. E, portanto, estes livros, que estão focados nas capacidades de ensino experimental desde os primeiros anos, são do Ministério da Educação Português e podem ser descarregados também em PDF por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Portanto, eu não estou aqui a vender nenhum livro, só estou a dizer que estes livros existem e podem ser descarregados por qualquer pessoa para perceber de que é que eu estou a falar, com estratégias orientadas para a promoção do pensamento crítico. Isto são apenas exemplos, eu tenho partilhado alguns deles e, por exemplo, um dos que tenho, que é neste livro aqui, este que foi um dos primeiros livros, que já está praticamente esgotado, está esgotado em Portugal, este livro, que foi dos primeiros, tem esta atividade para explicar-nos o que é que quer dizermos com orientado. Nós temos uma atividade e depois, para cada questão dessa atividade nesse livro, que foram testadas com várias crianças em vários locais do país e que já foi usado noutros países, nós dizemos o que é que queremos que o aluno se posicione, e já fizemos isto em várias idades, sobre se devem ou não devem usar animais na investigação médica. Pronto. E depois fazemos um conjunto de pedidos para que ele comece a mobilizar algumas capacidades. E que aqui estão neste quadro, como vocês podem ver, como por exemplo, identificar razões a favor e contra uma determinada posição. E depois, considerar alternativas, que é o quadro que está do lado direito, que é pesar as alternativas, escrever aqui as razões que foram capazes de escrever a favor e contra, e depois ver para si quais são as mais importantes e menos importantes numa escala. Para quê? Para ajudar a decidir se devem ou não devem ser permitidos os animais na investigação médica. Claro que o mais fácil, como alguns alunos fazem, especialmente os mais novos, é ir ver vídeos no YouTube. Eu acho que não. Os animais sofrem muito. E ficam por aí. Isto é uma visão curta, pobre, redutora da complexidade e desta controvérsia que, do ponto de vista científico, é muito importante, que é de que este uso dos animais na investigação médica tem que ser olhada de uma perspectiva mais ampla e não só olhando para questões de valores, nomeadamente religiosos, ou de questões afetivas. Porque quem tem animais de estimação olha para o seu animal e diz: eu não quero que o meu animal sofra isto. Mas desconhecendo que em muitos países já há legislação que protege os animais. Eu não estou a dizer qual é a minha posição, só estou a dizer que a perspectiva com que isto pode ser encarado é diferente. E depois, no fim, tomar a decisão e explicitá-la sob a forma de um artigo de posição. A minha posição é esta, ou sou a favor ou não sou, com estas razões, como é que eu respondo a quem tem a outra posição e quais são de tudo isto o mais importante? O que é que eu considero que é mais importante para ter em consideração, uma vez que esta questão, obviamente, como muitas outras, dependem do posicionamento da maioria dos cidadãos do país, que com isso, obviamente, sancionam ou não as políticas e as leis que são produzidas. Obviamente que isto não é assim sempre linear, mas isso é outra questão. Tem a ver com os nossos sistemas políticos. Pronto. A investigação que temos vindo a realizar, desde o pré-escolar ao ensino superior, aponta toda no mesmo sentido, que é possível melhorar os níveis de pensamento crítico e criativo na maioria dos alunos a partir dos 3 anos. Pronto. Isto é preciso dizer-vos, isto são apenas exemplos de algumas investigações, é preciso dizer-vos porque
mesmo no ensino superior, o trabalho que a Amanda fez comigo e puxou Carlos Sainz, que era o co-orientador, demonstrou que é possível melhorar os níveis de pensamento crítico no ensino superior. Mas a Violeta Clemente e outros trabalhos estão todos no mesmo sentido, são trabalhos de investigação, são teses que apontam todos no mesmo sentido, que é possível melhorar os níveis de pensamento crítico. E deixem-me dizer-vos que nós não fizemos só avaliações e análises qualitativas, fizemos análises qualitativas e quantitativas. Temos, neste momento, instrumentos de avaliação validados para português de Portugal, para medir o pensamento crítico nas suas várias dimensões. Inclusive, temos uma versão de Carlos Sainz, do Pencrissal, já validada para português, uma versão curta, já validada para português, que foi publicada há pouco tempo, neste verão, essa versão, e que é outra forma de medir uma parte do pensamento crítico sem ser com questões fechadas. Pronto. Mas isso é outra questão sobre a avaliação do pensamento crítico. Não me quero aqui deter, mas queria-vos deixar esta mensagem dizendo que é possível melhorar o pensamento crítico, é possível que algumas capacidades comecem a ser melhoradas, é possível melhorar as disposições também dos alunos, e mais do que isso, ao fim de algum tempo, seja na escolaridade fundamental, seja na escolaridade do ensino superior, nas universidades, os alunos começam a melhorar a sua clareza, as suas incorreções vão diminuindo, as respostas incompletas também, e apesar das dificuldades iniciais, eles vão se habituando ao nível e à exigência cognitiva que o pensamento crítico traz, obviamente. Mas é preciso dizer que só com propostas organizadas, nós não podemos fazer uma proposta ou duas atividades ou 3 estratégias que aplicamos minimamente orientadas para o pensamento crítico e esperar resultados positivos. Isso não se consegue. Tenho tido vários mestrandos que fazem isso e depois ficam muito frustrados porque os resultados não vão ao encontro das expectativas iniciais. E, portanto, tem que ser prática sistemática e, portanto, quando digo sistemática, é ao longo do ano, várias vezes, com várias atividades. Portanto, qual é o desafio que eu deixo para a discussão e que nós deixamos para a discussão? Primeiro, só é possível promover o pensamento crítico se houver uma aposta na formação de professores. E essa aposta na formação de professores passa por, se me permitem, uma formação que as grandes organizações defendem, com investigação muito relevante a fundamentá-lo, que os formadores depois têm que acompanhar os professores nas suas práticas, para eles transporem para as suas práticas propostas fundamentadas e da melhor forma para desenvolver o pensamento crítico dos alunos. Isto é a primeira ideia. A segunda ideia, é preciso haver um pacto educativo na maior parte dos países, incluindo em Portugal, para que aquilo que se defende no currículo, aquilo que se faz na formação e aquilo que se avalia, de facto, seja coerente, seja consistente. E não pode estar ao serviço das mudanças políticas. Vocês aí têm um presidente que vai mudando, há 4 ou 8 anos, e nós aqui é a mesma coisa, com governos que vão mudando e cada um traz sempre uma mudança radical no trabalho dos professores. Isso não cria estabilidade nas escolas, não cria estabilidade educativa e, portanto, é preciso haver um pacto para que haja alguma estabilidade e as pessoas possam trabalhar com alguma calma e consistência na promoção do pensamento crítico. Depois, é preciso desenvolver recursos de qualidade. A maior parte dos recursos, por isso é que os nossos livros e artigos têm sempre teoria e exemplos práticos, mas esses recursos são muito difíceis de produzir. Até funcionarem, é preciso várias versões, é preciso várias adaptações para depois nós sentirmos que eles estão a apelar e a provocar as mudanças ao nível do pensamento crítico que nós desejamos. E é preciso apostar naquilo que hoje o digital nos traz com qualidade, que é manuais digitais de qualidade, não é PDFs, por isso é que há agora um movimento de algum recurso sobre os manuais digitais, nomeadamente em alguns países europeus. Porquê? Porque os manuais digitais não podem ser eles que ditam as práticas. Segundo, todas as práticas. Segundo, eles têm que ser usados com parcimónia como qualquer recurso. Não podem dominar o processo de ensino-aprendizagem, naturalmente. E o desafio é, naturalmente, usar o PIDS, que eu aqui falei, que é, eu estou a começar desde os primeiros anos, se não estou, quanto mais cedo começar melhor,
eu estou a fazê-lo de forma intencional, estou a fazê-lo de forma sistemática, progressiva, gradual, etc. Sim, ótimo, estou a fazer aquilo que é esperado, desde que tenha apoio e formação. Não é porque eu peguei em algumas atividades, seja minha, seja de qualquer outro autor que exista, com materiais, e aplicá-los nas minhas aulas e nos meus alunos, que eu estou a fazer bem. Eu tenho visto ao longo dos anos várias práticas de exploração de alguns das minhas atividades que são muito deficitárias. Das minhas atividades que eu desenvolvi em grupos com colegas. São muito deficitárias. Porquê? Porque não exploram o potencial que elas têm, porque não têm informação para o fazer. E depois o que me faz, por exemplo, estar aqui é a importância que dou às comunidades e redes nacionais e internacionais. Eu vi aqui já o professor Roque Gulich, com quem já tive o gosto de trabalhar num levantamento sobre o que se passava em Portugal e no Brasil sobre pensamento crítico, e são essas redes que são importantes para a formação e para avançarmos na investigação com o enorme potencial e riqueza que o Brasil tem também e pode dar a este nível. Nesse sentido, eu termino aqui dizendo duas coisas antes de vos passar a palavra a questões e comentários. A primeira é esta. Tudo que seja sobre pensamento crítico e criativo, estarei aqui disponível para vos esclarecer, ajudar, aprofundar, primeiro. Segundo, eu evito ao máximo, filo informalmente, antes de começarmos, abordar questões partidárias, porque as ideológicas, sim, são importantes, mas as partidárias e as políticas não muito, embora elas impactam na nossa vida, porque são elas que definem, desde logo, as orientações curriculares, programáticas, do trabalho que se faz nas escolas nos vários países, naturalmente. Embora, no caso nacional, no caso português, a situação é muito informada com as orientações da União Europeia e de organismos a que pertencemos, como a OCDE, e que vocês também pertencem da OCDE, e hoje no ensino superior com o processo de Bolonha, que torna comparáveis e compatíveis os graus nos vários países, dos 52 países signatários da Declaração de Bolonha. Obrigado pela vossa atenção e estou disponível para questões. Vamos a isso. E se puder então partilhar, parar o compartilhamento, assim vemo-nos mais. Obrigado. Não tive tempo, como devem imaginar, de ver questões, portanto, vamos a elas. Obrigada, professor, né, pela sua fala. Com certeza ela nos esclarece, né, nos inquieta e nos desafia, né, a todo momento a apostarmos cada vez mais na importância do pensamento crítico, né, desde a mais tenra idade, digamos assim. E eu já, antes até de iniciarmos essa rodada, o professor Roque, né, que o senhor mencionou agora há pouco, também já manifestou, né, o agradecimento, e ele quer agradecer assim, por ter aceitado esse convite de estar aqui, né, junto conosco nesse segundo evento, organizado pelo programa que ele coordena. Né. Então, aqui no Brasil, o professor Roque, digamos assim, também é alguém que está à frente, né, do pensamento crítico. Eu estou, talvez, me juntando a este grupo, né, que ainda é recente, que talvez ainda precisa de mais identificação, precisa de mais trabalho, com certeza, né, mas vamos fazendo cada um a sua parte, e acredito muito, né, que é este o caminho. E eu já começo perguntando, professor, aqui no Brasil, temos passado por muitos desafios, né, em todos os âmbitos, e na educação não tem sido diferente. E fica difícil, né, por vezes, pensar pensamento crítico, propor pensamento crítico, quando a gente enxerga que as escolas estão, ao invés de se democratizando e permitindo essa autonomia docente e discente também dos alunos, a gente tem observado que ela tem se fechado cada vez mais, né? A escola tem se fechado os seus planejamentos, o seu currículo, as suas propostas, e
por vezes, a gente tem até percebido um retrocesso e entender, assim, que está voltando para aquele ensino apostilado, apostilas ou em papel, ou ou os slides, né, as projeções preparadas por secretarias, e eu que trabalho com estágios, acompanho estagiários, né, me decepciono cada vez que a gente pensa num planejamento que minimamente parta de questões contextuais e vivenciais dos estudantes, chegar lá e diz, não dá tempo disso, vocês têm que trabalhar essa lista de conteúdos e dar conta. E o que me inquieta é o seguinte, como dar conta? Não se dá conta, porque não se dá conta de uma lista de conteúdos teóricos num período tão pequeno de tempo. Então, é um faz de conta que se dá conta que não se dá conta. Então, essa é a primeira questão, né? A primeira problematização, que eu gostaria de também lhe ouvir, né? Sei que o contexto português já é bastante diferente nesse sentido, né? Tem já alguns aspectos mais positivos, e temos várias colocações e questões, né, nos participantes da palestra, inclusive a primeira delas, né, não sei se o senhor quer aqui falar sobre isso, mas tem a ver também com a educação infantil, né? Sim, estou a ver agora aqui nos comentários, sim. Da Edith Costa, professor, prazer ouvi-lo. Considerando que o pensamento crítico deve ser iniciado o mais cedo possível, que aspectos devem ser considerados no âmbito da educação infantil, pré-escola, para o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo com as crianças? A Edith Costa, obrigado por participar, Edith. Ok. Deixem-me aproveitar para clarificar alguns aspectos e obrigado, Sandra, pela sua pergunta e pela forma como a colocou, que toca um aspecto relevante que eu não aprofundei, porque foi uma opção, mas que gostaria daqui destacar e que depois vai embarcar, também vai bater, se quiserem, no bom sentido, na questão que aqui foi colocada sobre a educação infantil, que a Edith Costa colocou. Vamos ver. A primeira é, de facto, hoje é muito difícil entrar e mudar aquilo que é o trabalho das escolas por um conjunto variado de razões, quer no Brasil, quer aqui em Portugal, quer em Espanha, quer na maior parte dos países que eu conheço e que acompanho. Eu estive em julho último em Angola, que está a fazer também um esforço enorme de formação, onde estamos a colaborar na formação de professores, e várias universidades portuguesas, não só a minha, e os dilemas são sempre os mesmos, que é, temos programas extensos, não é? Temos muitos conteúdos para tratar em ciências e não temos tempo para o pensamento crítico. Ora, isto é, vou ser um bocadinho provocador, isto é uma falsa questão. Porquê? Passo a explicar. Porque da forma como nós aqui defendemos, o que nós estamos a dizer é que é possível desenvolver esses conhecimentos, mas promovendo também não só a memorização deles, mas também uma melhor compreensão deles se eles forem trabalhados com pensamento crítico, mobilizando, apelando a capacidades e a disposições de pensamento crítico. Se isso acontecer, o conhecimento não é só memorizado, mas é também um conhecimento que passa a ter um significado, passa a ter uma ancoragem, usando uma linguagem mais ausubeliana de Ausubel, passa a ser ancorado de outra forma nas nossas estruturas cognitivas. O que é que isto significa? Significa que isto é que é a ênfase que temos que mudar, e é aí que entra a formação. E é aí que entra a formação também, desde o pré-escolar. Nós não devemos estar preocupados em encher cabeças. Esse tem sido um problema. Nós não conseguimos. E a forma como muitos currículos de ciências trabalham os conhecimentos, os conteúdos de ciências, é enchendo cabeça para a memorização, que depois despejam nos testes, nas provas, para avançar nos exames nacionais, e depois esquecem. Para que é que isto serve? A maior parte hoje do mercado de trabalho não quer estas pessoas. Não as aceita, porque elas não são trabalhadores competentes. São tecnicamente muito bons, mas as empresas não pretendem. É por isso que, não sei se o Jonathan pode mostrar um ecrã que eu estou compartilhando agora, que é para justificar onde é que eu quero chegar,
essa partilha, nós vamos realizar em julho aqui na Universidade de Aveiro o 19º encontro de Ciência, Tecnologia e Sociedade, do seminário, não é um encontro, é um seminário ibero-americano, e gostaria de vos convidar, porque uma das ideias centrais deste seminário é exatamente essa, é discutir as questões do ensino das ciências. Está aí o link, está aí o site, são convidados a participar, será híbrido, será presencial e online, quem não pode vir poderá apresentar propostas, o prazo termina hoje, infelizmente, mas são resumos alargados, portanto, os trabalhos de investigação que nós queremos destacar são estes. E uma ideia que estes seminários desde 2000 defendem. Vamos para o 9º Seminário Ibero-Americano, já realizamos isto 2 em 2 anos em Portugal e Espanha, depois com vários países sul-americanos, incluindo o Brasil, que já organizou um presencial e um totalmente online, mas já esteve na Colômbia portanto, já esteve na Argentina em 2018, onde conheci o professor Roque e a professora Viviane, que é esta ideia. Não nos interessa muita ciência superficial, o que nos interessa é pouco, mas profundo. O que nós temos que decidir é o que é o pouco, o que é essencial. E essa discussão, a maior parte dos países não tem feito. Ou seja, nós precisamos discutir o que é o essencial hoje, no mundo do século XXI, em 2024 e até 2030 pelo menos, o que é essencial trabalhar em ciências. Quais são os conteúdos essenciais? Nem todos têm a mesma relevância e a mesma importância. E nós, como não conseguimos trabalhá-los todos com a mesma qualidade, temos que tomar essa decisão. Em Portugal houve um pouco um trabalho de autonomia das escolas de tomarem essa decisão. Há um conjunto de aprendizagens consideradas essenciais, depois as escolas têm alguma autonomia de trabalhar umas em detrimento de outras e em trazer outras. Isto é um avanço, mas não é suficiente ainda. Por isso é que eu defendo a questão do pacto, ou seja, os políticos, de uma vez por todas, com a comunidade educativa, portanto, com os professores, com os pais, com o país em geral e com os países, decidirem o que é que querem para a educação dos próximos anos. E com alguma estabilidade, não é com rigidez e normas fechadas, é com estabilidade para as pessoas poderem trabalhar. Porque os professores aí no Brasil têm que trabalhar em 2 e 3 escolas para sobreviver. Aqui não é assim, mas as pessoas em Portugal que trabalham só numa escola têm um trabalho incomensurável hoje, com turmas grandes, com muitas crianças de vários países, com muitas culturas, com várias línguas. Tudo isso são desafios que são enormes no ato educativo. E, portanto, temos que criar condições para que o ato educativo tenha qualidade. E esse é que é o grande desafio. E enquanto isso não acontecer, e aí é mesmo uma decisão claramente política, todo este trabalho torna-se mais difícil. Mas é possível, deixem-me dizer-vos, que há sempre professores interessados em melhorar as capacidades e o nível de desempenho dos seus alunos e com formação conseguem. Agora que tipo de formação? Nós temos testado vários tipos de formação e temos formação que hoje ajuda na mudança, mas não é uma formação curta, não é uma formação com 1 ou 2 sessões. Eu, por exemplo, dou uma didática aqui 1 semestre e o que sinto é toda focada no pensamento crítico, e agora já temos uma disciplina só de pensamento crítico e criativo, e o que sinto é que ela é apenas um início para a mudança. Portanto, 1 semestre inteiro para aquilo que nós desejamos que seja a mudança. O que quer dizer que isto é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, por vários professores dos cursos, todos a trabalharem no mesmo sentido. É nesse sentido que orientei uma doutoranda que terminou e vai defender no próximo dia 17 o seu doutoramento, que é da importância deste trabalho coletivo na formação de professores. Para este objetivo, se isto acontecer, as mudanças começam a acontecer paulatinamente. Agora, a questão é, como é que o pré-escolar pode fazê-lo? Como é que eu posso fazer a partir dos primeiros anos? Olhem, vou dizer isto de uma forma simples. Aquilo que Lippmann, com o Filosofia para Crianças, tem feito, a partir de histórias, é um trabalho que é um referencial para quem quer começar a promover o pensamento crítico e criativo com sucesso, porque os resultados em todo o mundo têm sido positivos, incluindo em Portugal. Têm sido muito positivos. Eu próprio
conheço escolas que o aplicam. Mas não estou a dizer que essa é a única via de promover o pensamento crítico. Digo que essa é uma via de promover o pensamento crítico. E temos tido, obviamente, outras perspectivas. Por exemplo, a ideia de que nós, no pré-escolar, mesmo com pequenas atividades em termos de tempo e de foco, porque as crianças de 3, 4 e 5 anos são muito diferentes, as de 3 anos estão a começar no desenvolvimento da linguagem, portanto é preciso atividades curtas, focadas, e por isso é que as histórias são muito importantes. Mas, mais do que isso, é a importância de as crianças serem elas envolvidas a fazer. Por exemplo, há muito pouco trabalho de laboratório, de experimentação, e não tem que ser num laboratório, com material laboratorial, para elas testarem algumas ideias. Por exemplo, ligadas à água. Porque é que elas dizem que a água não é água quando passa ao estado sólido, quando está sólida, quando está sob a forma de gelo? Não, se fosse água não se chamava gelo, chamava-se água. E só esta lógica é importante se eles experimentarem, ter e verem a fusão da água entre sólido e líquido, líquido e sólido, e experimentarem na sala. Este tipo de atividades práticas, laboratoriais, que nem sequer são experimentais, são fundamentais para elas começarem a construir uma visão do mundo mais adequada e desenvolverem a sua observação, a serem questionadas sobre o que está a acontecer, porque é que está a acontecer, etc, etc, etc. Tudo isso são atividades que nós temos num livro que publicamos no Ministério que se chama Despertar para a Ciência. Está também disponível no site do Ministério da Educação Português. Chama-se Despertar para a Ciência. Tem 20 atividades para promover o pensar sobre as ciências a partir dos 3 anos. Portanto, para a questão e para a resposta à Edith, há várias atividades que nós temos vindo a testar e que têm funcionado, e uma delas está num livro que se chama Despertar para a Ciência, que pode descarregar em PDF, está no site do Ministério Português da Educação de Portugal, que recomenda que para todos os pessoas estão lá 20 ideias de atividades para desenvolver isto a partir dos 3, 4 anos. Pronto. As outras questões que me colocaram sobre a formação, estou a ver aqui várias questões. Um abraço já ao professor Erivanildo Lopes, que está aqui também, que já esteve em Portugal comigo, espero que tenha sido também útil para ele. Dizer que a questão da formação e a questão dos parâmetros curriculares e da base nacional curricular que trouxe, obviamente, mudanças, é exatamente isso que eu estou a dizer. Quando nós todos, em cada mudança política, vemos avanços e retrocessos, isto não ajuda ao trabalho das pessoas. A que é que os professores se agarram? Aquilo que sempre fizeram, que é aquilo que acham, aquilo que tiveram como educação. Só que o problema é que nós hoje temos um desafio, que é aquilo que nos ensinaram, aquilo que nós fazemos, não é aquilo que esperam que nós façamos. E esse é que é o grande desafio. Sem formação, não há mudanças. E essa formação tem que ser minimamente estruturada, minimamente pensada. O professor Erivanildo teve aqui, assistiu a algumas aulas minhas da didática e percebeu que, apesar dos esforços que fazemos na mudança, quando chegamos ao estágio no ano seguinte, alguns deles não mudaram. Quer dizer que precisam de mais tempo, de mais apoio, de mais trabalho, algum dele de investigação, para que as mudanças ocorram. E, portanto, é fundamental que o acompanhamento desses professores seja feito e que haja, vou dizer isto de uma maneira, que haja alguma... os professores ganhem algo. E o que é ganhar algo? É que os professores mostrem competências, e os alunos mostrem aprendizagens e depois nos exames tenham bons resultados, mas mais do que isso. Aqui em Portugal, por exemplo, a formação ela é importante para os professores progredirem na carreira, subirem de escalão, ganharem mais. E essa formação, em vez de ser só sobre tecnologias, tem que passar a incluir cada vez mais sobre pensamento crítico e criativo, entre outras áreas de competências. Quando isso acontecer e eles tiverem essa formação, eu já dei alguma dessa formação, os professores começam a sentir que isto é um desafio e é um desejo para que haja mudanças na educação consistentes e que são para o futuro dos alunos e para a melhoria do país, uma educação de qualidade. Mas isto leva tempo e é preciso. Vou usar a imagem, e já lhe passo, Sandra,
só para terminar, esta primeira pergunta que eu fui vendo as questões que aqui estão. E obrigado, Edith, por já conhecer o livro, é muito bom sinal. Dizer o seguinte, que é a mudança só acontece se o triângulo didático estiver alinhado, que é a formação de professores, os currículos e os recursos e práticas dos professores estiverem alinhadas para que o aluno que está no centro do triângulo melhore as suas aprendizagens. Se isto acontecer, nós temos uma mudança na educação, nos alunos. E vou dizer isto a pessoas como a Edith e outras pessoas. Eu penso que o Eduardo de Bono, que é um pensador e uma pessoa com muita investigação nesta área, morreu com um desgosto, morreu há muito pouco tempo, que ele chegou a partilhá-lo publicamente, que é: fiz tantos livros, mais de 100 para professores, e a maior parte das pessoas não me ligou nenhuma, nem mudou nada do que habitualmente faz. Ele não dava muita importância a uma questão, ou melhor, ele dava alguma importância, mas não muita importância a uma questão que nós hoje sabemos que é importante, que é a formação de pessoas, porque ele era médico de base. Nós, educadores, sabemos o quanto a formação é crucial. Uma formação de qualidade não é uma questão de quantidade de horas e de tempo, é uma formação de qualidade. Eu, por exemplo, dei durante a pandemia um curso de formação. Demos, eu e minha esposa, um curso de formação para professores, compacto, durante algumas semanas, e o nosso desafio foi: como é que em pouco tempo vamos promover a mudança destas pessoas nas suas práticas, incluindo a avaliação, porque esse é que era o desafio que nos foi colocado, incluindo a avaliação, porque as pessoas mudam e fazem pontualmente algumas atividades, mas depois na avaliação o que vem sempre ao de cima é o tipo de testes e de provas que fazem a avaliar a memorização dos conteúdos. E esse curso mostrou-nos que é possível com alguns professores a mudança, mas a maioria deles não sai da sua rotina, porque lhes faltou o quê? Irmos lá às suas aulas, porque eles eram de Lisboa, do Algarve e tal, e portanto nós não conseguimos durante a pandemia ir lá acompanhá-los, porque eram para aulas online, e muitas das mudanças não aconteceram. Porquê? Porque falta esse apoio para a transposição didática. E essa é uma das razões porque há muitas dificuldades. Não sei se fui claro, Sandra. Sim, muito claro, professor, muito grata, né, sim, por esse retorno. Na verdade, já também lá durante a fala, né, já contempla bastante, né, dessas inquietações, dos desafios. Professor Rui, o professor Ronaldo da Silva Borges coloca, já vou fazer duas questões juntas, né, porque uma vai tratar da formação inicial e a outra da formação continuada, então uma complementa a outra. Como saber, professor Ronaldo, como saber se professores nas universidades estão trabalhando na formação inicial no pilar pensamento crítico e criativo? Essa é a pergunta do Ronaldo. E, na sequência, a Letiane Lopes da Cruz, a Letiane é mestranda do programa Pesquisa Pensamento Crítico em Livros Latino-Americanos, e ela coloca: bom dia, é um prazer ouvi-lo, professor Rui. Sabemos da importância da formação dos professores na perspectiva do PC, tanto inicial como continuada. Pensando na formação continuada, como possibilitar e instigar que esses professores desenvolvam em suas aulas um ensino para o pensamento crítico, sendo que muitas vezes não tiveram uma formação nesse viés? Então, o Ronaldo está na dúvida, né, do professor lá formador, se ele trabalha ou não na universidade, e a Letiane já está afirmando que muitas vezes nós não tivemos essa formação, né? São duas questões. Primeira é: eu tenho a dizer, até por doutorandos brasileiros que tenho tido, que tal como em Portugal, no Brasil, os alunos no ensino superior não têm níveis de pensamento crítico mínimos desejáveis. Portanto, esta é a primeira provocação. Portanto, como é que nós sabemos? Os alunos revelam no final, quando medimos o pensamento crítico, níveis muito baixos de pensamento crítico. E isso foi visível. Um facto visível é que pessoas com formação superior acreditam em grande parte das fake news que andaram sobre a pandemia e sobre o coronavírus, etc, etc. E houve pessoas intelectualmente e formadas que defenderam o uso da resoquina para tratamento do Covid. Portanto, está tudo dito. Não vou dizer mais do que isto. E aí no Brasil esse foi um fenómeno muito visível. Portanto, isto prova de que há ausência de pensamento crítico. Claramente. É um indicador, é uma evidência. Mas nós, quando medimos as várias capacidades, elas vêm ao de cima também. Mas, atenção que isso não é um fenómeno do Brasil. Acontece no Brasil, e acontece em Portugal, e acontece em Espanha. Nós estamos vindo a medir, acontece no Colômbia,
que também foi medido no Chile, etc., em vários países ibero-americanos, essa é uma questão claramente premente. E isso leva-nos à segunda questão. Nós sabemos, portanto, que o ensino superior não está a promover. Ponto. Incluindo na formação de professores. Não é porque se fala de pensamento crítico que os professores vão passar a ensinar pensamento crítico. Nós já temos a investigação, isso vem da tese de Celina Tenreiro Vieira, que é um professor que não tenha as suas capacidades desenvolvidas não promove as dos seus alunos. E este é um problema. A maior parte dos professores não tem as suas capacidades desenvolvidas. Portanto, não teve uma educação e não está preparado para o fazer no sentido que, para além de ter formação pedagógica ou didática, não tem o seu nível de pensamento crítico desenvolvido. Isto é um problema. Mas é a realidade. Temos que encará-la. Ou seja, primeiro temos que formar bem os professores, para depois eles, do ponto de vista da sua formação pedagógica ou didática, mas também nessa formação temos que estimular as suas capacidades. Eu tenho visto ao longo dos anos aqui, em que trabalho na formação de professores em diferentes instituições, agora estou na Universidade de Aveiro a formar professores de várias áreas, especialmente de ciências e matemática, e tenho visto o quanto a maior parte dos alunos chega ao mestrado, para ser professor na Europa agora, como sabem, é preciso ter mestrado, no processo de Bolonha, e a maior parte deles chega às disciplinas do mestrado, nós chamamos de unidades curriculares, e não tem as suas capacidades, porque eu meço logo no início da minha disciplina as capacidades deles, eles não têm as suas capacidades minimamente desenvolvidas como era expectável que tivessem, desde o ensino secundário, porque promover o pensamento crítico e criativo devia ser uma obrigação do ensino básico e secundário. Mas eles chegam ao ensino superior e também não desenvolvem, nem desenvolveram para trás, nem desenvolvem no ensino superior, na maior parte das disciplinas. Como é que chega a um quarto, quinto ano universitário e não se têm as suas capacidades desenvolvidas? É a questão que nós devemos fazer, a todos, e a nós próprios. Portanto, quer dizer que há um trabalho longo pela frente a desenvolver, que é a intencionalidade. Nós não podemos, só porque falei do pensamento crítico, os alunos já sabem o que é o pensamento crítico, esqueçam, isso não é verdade. Ficam minimamente sensibilizados, sabem que é importante. Agora, daí a saber como se faz, e como estimulá-lo, e como fazê-lo nos seus alunos, e como eu praticá-lo na minha vida, para que eu depois também o possa desenvolver de forma correta nos meus alunos, vai um longo caminho. Daí a importância de o promover também na formação, nomeadamente na formação pós-graduada, como vocês chamam aí. E, portanto, esse é um trabalho que ainda pode ser feito. Agora, eu costumo brincar, mas vou ser mais ou menos provocador, permitam-me fazê-lo, que é, quanto mais tarde se começar a promover o pensamento crítico, mais custa. A minha experiência, mas não é só a minha, tem mostrado, e nós sabemos isto das neurociências, que a plasticidade cognitiva, quanto mais cedo se começar, mais fácil é o trabalho. E o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que quanto mais tarde se inicia num adulto, maior é a dificuldade de promover todo o trabalho de sinapse que ocorrem a nível cognitivo, especialmente no nosso cérebro e cerebelo. E isto percebe-se bem desta forma. Ninguém vai correr a maratona se não fizer uma preparação muito atempada, anterior, para aguentar aquela distância. O corpo, a respiração, os músculos. O pensamento crítico é basicamente igual, porque estamos a falar do que temos aqui, que é preciso, para se desenvolver e para se mobilizar, é preciso um trabalho de preparação prévio. Um trabalho intenso, sistemático, regular. Sem isso, não vamos lá. Porque estamos a falar de uma parte do corpo que é igual a outras, mas que, obviamente, para além disso, controla todo o nosso corpo e tudo que nós somos enquanto seres humanos. E isso é a exigência. Mas eu não estou a dizer com isto que não é possível. O que eu trouxe aqui à fala, como vocês dizem, e que gostaria de partilhar, é possível desenvolver o pensamento crítico das pessoas com bons resultados, desde que seja um trabalho bem feito, de forma sistemática, organizado, e isso tem vindo a acontecer. Portanto, isso é um incentivo que eu trago aqui. É possível. E outros países já o fizeram também e têm tido bons resultados. E eu estava a dizer que o Eduardo Bono, há pouco, faleceu com uma frustração que foi, os professores não ligavam nenhuma. E então ele escreveu um livro para pais. Em português o livro tem Ensina os seus filhos a pensar. Tem o título desta forma. Que é um best-seller em todo o mundo. As edições portuguesas sempre que saem esgotam. Porquê? Porque, de facto, ele tem lá a teoria dos 6 chapéus, é uma teoria que ele defende para o ensino de pensamento crítico e criativo,
e onde tem atividades que qualquer pessoa minimamente informada e formada pode desenvolver com os seus filhos. E algumas delas eu fiz em família, fiz a nível educativo, são muito úteis. Mas isto está dentro de uma abordagem que não é a que eu defendo, que é a abordagem geral, eventualmente mista. Porque eu falo de uma forma genérica. Eu defendo que isto deve ser feito no ensino das disciplinas, porque é para não haver dúvidas de que não é preciso criar uma nova disciplina. No ensino superior, sim, mas no ensino básico e secundário, no ensino fundamental, não, todos os professores têm que o fazer. Professor de ciências, de matemática, de língua portuguesa, de língua estrangeira, etc., de desenho, o que for, todos têm que o fazer. Se todos o fizerem, o pensamento crítico começa a desenvolver-se. O problema é que uma parte não faz. Está preocupado com o conteúdo para a memorização. E esse é que é um problema. Sabemos hoje da investigação pelos resultados. Portanto, eu não estou a dizer que isto não é uma opinião. É resultado de medições de pensamento crítico em muitos níveis de ensino. Professor, ainda temos mais duas questões e acredito que elas vão ainda nessa perspectiva, né, de como desenvolver, enfim. A Tânia Mara Visotto Chaves é colega do Instituto Federal, aqui próximo ao campus Cerro Largo, e ela coloca que no Brasil, de maneira geral, nossas escolas e professores estão mais centrados em vencer as listas de conteúdos do que necessariamente desenvolver o pensamento crítico. Essa realidade não é muito diferente nos centros de formação de professores no ensino superior. Nesse sentido, como desenvolver o pensamento crítico em cursos de formação inicial de professores, com vistas a uma nova atuação e a modificação das práticas escolares, e como é uma pergunta que já se aproxima muito do que vinha sendo colocado aqui, a minha resposta é curta. Agora, para dar uma resposta curta, Sandra, é preciso formar os formadores. Curtinha. E é o que nós temos feito aqui. Nós, neste momento, na universidade, eu estou a dar formação aos formadores de professores. Porquê? Porque sem formação, e é o que a agência de acreditação dos cursos, que se chama A3ES, está fazendo em Portugal, que é dar formação aos formadores de professores. Sem essa formação, não há mudanças. Portanto, a resposta é curta. Já. E a outra pergunta... E a última, né? Deixa eu conferir aqui. Depois são só colocações. Isso. É a última questão do Breno Rodrigues. Certamente o pensamento crítico não é uma metodologia de ensino. Podemos, então, considerá-lo como uma abordagem didática ou objetivo educacional? E com essa do Breno a gente fecha, depois vamos trazer alguns comentários sobre a sua fala. Ok. Sim, essa pergunta é muito importante, Breno, para não haver dúvidas. Apesar de todos falarmos a mesma língua, não temos propriamente o mesmo sotaque e nem sempre as questões culturais ajudam à melhor compreensão da informação, e isso é defeito meu, não é defeito vosso, fique claro. E eu falo demasiado rápido, portanto, Tatiane, os meus agradecimentos pela vossa paciência, desde já. Que é assim, claramente não é uma metodologia, o pensamento crítico não é uma metodologia, e quando muito é uma finalidade, mas é mais do que isso. O pensamento crítico é hoje uma finalidade educativa e é também ela própria uma competência, ou seja, ninguém é competente hoje sem ser um pensador crítico e criativo. Foi por aí que eu comecei. Se bem se lembra um slide, as empresas do ramo tecnológico, a Microsoft, a Cisco, as grandes empresas, querem trabalhadores com pensamento crítico e criativo. Ou seja, querem pessoas que mobilizem essas capacidades para serem eficazes na resolução de problemas, no avanço, na produção de ideias, nas empresas, com criatividade, etc., etc., e para poderem avançar nesse domínio de uma forma que seja eficaz e produtiva para a empresa e lucrativa também, naturalmente. Embora a questão do lucro é outra dimensão que deriva, mas deriva muito mais que para as empresas, deriva, se me permitem para terminar, deriva para o PIB do país. Uma educação de qualidade, sabemos hoje, traz uma melhoria do produto interno bruto do país no mínimo em 1%. Portanto, o país beneficia com uma educação de qualidade, seja ela qual for. E o pensamento crítico e criativo, como finalidade educativa, traz uma melhoria da qualidade dos sistemas educativos. Como os relatórios da OCDE têm vindo a apontar. Não é por mero acaso, Breno, que a OCDE finalmente tem o pensamento crítico, está a medir o pensamento crítico, quer medir o pensamento crítico, como quer medir a literacia matemática e a científica e a das línguas, quer medir o pensamento crítico, e no ensino superior já tem um projeto onde eu participo e a Universidade de Aveiro participa para promover o pensamento crítico nas universidades. Portanto, há aqui uma mudança. E é uma mudança
generalizada, institucional, para ajudar na mudança que é necessária para a educação de qualidade. E essa educação tem a ver com também as mudanças que são precisas nas universidades. As universidades não podem ser só sítios onde se desenvolvem conhecimentos técnicos. Tem que ser mais do que isso. O conhecimento técnico é importante para o desempenho de uma profissão, mas só esse não chega, porque o mercado de trabalho quer mais do que isso hoje. Eu acredito, professor, né, que a sua fala, as respostas a desses questionamentos, né, nos esclarecem, né, e já também, para não me tornar repetitiva nas minhas colocações, né, vamos utilizar a plateia que está aí participando bastante. Então, o professor Roque, né, também faz um resgate da temática, né, uma temática importante, ainda jovem no Brasil, que ele teve prazer de ser apresentado a ela pelo professor Rui em 2016, então fazem 7 anos que o professor Roque está trabalhando também, buscando trabalhar com essa perspectiva, com essa intencionalidade. A Edith já também tinha agradecido, e a Edith também pediu, né, aquele questionamento, e depois ela coloca que ela conhecia o livro, que interessante, o Despertar para a Ciência, né. A prof. Tânia Amara coloca: muito obrigada, professor Rui, pela sua fala importante, motivadora e esclarecedora. Quem mais? Simone Sewalt. Agradeço por tantas orientações e compartilhamento de conhecimentos essenciais para uma prática educativa de qualidade e significativa para o progresso do desenvolvimento pessoal dos cidadãos que formamos nas instituições escolares, desde a infância até a vida adulta. E, por fim, vou trazer o agradecimento e parabéns, né, do Erivanildo Lopes, né, também tem a Raquel Furtado Soares, excelente palestra, professor. O Erivanildo coloca: parabéns, professor Rui. No contexto brasileiro, temos a inserção da BNCC, que traz a ideia de pensamento crítico e criativo, porém o documento sofre grande resistência. Realmente a BNCC traz elementos danosos para as áreas disciplinares, contudo, ao questioná-la, joga na mesma vala as ideias de pensamento crítico, o que empobrece o debate. Já aqui poderíamos começar um novo debate, né, professor, mas também devido à hora, né, início da tarde, temos novas atividades. A Ana Bulegon coloca: é uma honra assistir e ouvir o professor Dr. Rui, uma temática tão importante, obrigada pelas orientações. E é com a fala da professora Ana Bulegon, né, que também gostaria de agradecer esse tempo, né, esse pequeno tempo, mas de uma grandiosidade gigante, na minha percepção. Eu que mais recentemente estou me apropriando dos referenciais de pensamento crítico, então saber da importância a gente sabe, mas é como o professor coloca, precisamos compreender, precisamos trabalhar com intencionalidade, com objetivo, e nos formar e formar para isso, nos preparar e preparar para isso, né, para o pensamento crítico. Professor, como eu coloquei lá no início, nos bastidores, para mim era uma honra conhecê-lo aqui, presencialmente, virtualmente. Foi uma honra transmitir. Não se sinta incomodado, não foi necessária a paciência, foi muito tranquila a sua fala, né? Muito fácil a compreensão, foi, de certa forma, diria assim que foi pausada, todos acompanhamos muito bem. E é isto, né? Agradecemos, seguimos, né, em diálogo, né, em troca, em partilhas de referenciais, de projetos de leituras, de pesquisas. Sim. Obrigado. Obrigado. E continuação de bom trabalho, de bom simpósio. E foi um gosto estar aqui e dizer, Sandra, que quando começamos sentimos muitas dúvidas. Mas eu hoje também ainda sinto, nós também sentimos, eu continuo a ter muitas dúvidas. E como avaliador de artigos nacionais e internacionais sobre esta área, sempre que vejo novos contributos fico muito entusiasmado, mas também tenho dúvidas, e, portanto, é natural ter dúvidas. Exatamente. Isto também faz parte de ser pensador crítico. Obrigado e continuação com o trabalho. Obrigada. Um abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado.